Quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, no capítulo de número 15. A gente não pode esquecer nunca que a razão de estarmos aqui é Jesus. Se a gente esquece Jesus na vida, a gente perde tudo. Isso vale para todos nós, em todas as idades, em todos os momentos. E o texto de hoje nos mostra uma realidade que a gente precisa focar. É de que Cristo faz a diferença. Eu vou ler na Revista Atualizada. Então, quero convidar você, por favor, a ficar em pé. A gente vai ler a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo número 15. Nós vamos falar sobre uma realidade que é a de que Cristo faz a diferença e a palavra de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creem. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, confirmado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais ainda, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas Jesus sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas que lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Texto longo, mas a gente vai destrinchar ele. Deus aplique sua palavra, vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, que ela possa ser aplicada, explicada e apresentada da melhor forma possível, para a glória do teu nome e para a edificação dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se?
o livro de Coríntios nos mostra algumas realidades muito importantes. Primeira, não existem igrejas perfeitas. De fato, às vezes as pessoas falam dos livros e dos textos do Novo Testamento como se as igrejas do Novo Testamento fossem todas perfeitas e maravilhosas. Não eram. E a igreja em Corinto era talvez uma das mais complicadas, se não a mais complicada das igrejas que estavam naquele momento. O livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, foram escritos para resolver problemas da igreja, daquela igreja. E eles aplicam também para nós. Por quê? Porque todo mundo precisa do Salvador. E quando a gente esquece do Salvador, problemas acontecem. Então a igreja de Corinto estava com um problema. Qual o problema? O povo estava brigando uns com os outros. 1 Coríntios capítulos 1, 2. O povo estava se achando melhor que o outro. Estava tendo divisão na igreja, capítulo 3 e 4. Estava tendo problema de imoralidade sexual e briga com os irmãos, capítulo de número 5 e 6. Os irmãos naquela igreja estavam com problema de família e de casamento, capítulo 7 de 1 Coríntios. Os irmãos estavam com dúvidas de como proceder no dia a dia, na vida comum, nas coisas que não estavam claras na Escritura, capítulo 8, 9. Alguns irmãos estavam sabendo o que tinham que fazer, mas não estavam fazendo e não estavam obedecendo, capítulo 10. E até os momentos que deveriam ser de união, o pessoal estava brigando, capítulo 11. Estavam brigando na ceia do Senhor. Além disso, a igreja de Corinto era uma igreja muito talentosa. Era uma igreja de gente muito capaz, de gente muito assim, com habilidade, mas que, se você tiver habilidade, mas você não tiver um caráter firme, dá problema. Então o pessoal estava brigando até com o dom espiritual que tinha, capítulo 12. O pessoal estava com problema de não se amar, não tinha amor na igreja. Tinha talento, tinha trabalho, tinha coisa, mas não tinha amor. Então Paulo, quando vai falar lá do amor, 1 Coríntios capítulo 13, ele não fala do amor romântico, ele fala do amor dos crentes. E os crentes estavam com dúvidas sobre como eles deveriam cultuar a Deus, capítulo 14. Além disso, no capítulo 15, você vê um problema, que é o seguinte: muitos irmãos naquela igreja estavam tendo um problema doutrinário muito sério. Qual o problema? Eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam crendo que Jesus morreu, ok, beleza, mas que Jesus não ressuscitou, que Jesus não estava vivo, que Jesus não era o Senhor, que Jesus não voltaria. E qual é o grande problema? Se você tem uma doutrina errada, isso impacta a sua vida e atrapalha muito a sua vida. Então Paulo, ele escreve esse texto de 1 Coríntios capítulo, a carta toda, e esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, para mostrar para os crentes: olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E se você não crê nisso, você tem problemas. E por que isso é importante para a gente? Primeiro, porque essa é uma tendência que ainda hoje você tem alguns cristãos que fazem. A ideia de que Jesus não está vivo, de que Jesus não é Senhor, que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um bom exemplo, que Jesus é apenas um profeta, que Jesus é apenas um professor de umas coisas boas que você deve fazer. Porque é isso que a cultura vende. A cultura rejeita Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém rejeita Jesus como um mestre de moral, como um bom exemplo, como alguém que prega o bem. Só que isso não salva. Porque é isso que o mundo quer. O mundo não tem problema com Jesus enquanto Jesus não for o Salvador. Enquanto Jesus não for o Senhor. E muitos de nós, se não percebermos, estamos correndo o risco de vivermos numa realidade onde Jesus não é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso exemplo, Jesus nos fala coisas muito bonitas, Jesus nos consola, mas Jesus não é Deus, Jesus não é Senhor, Jesus não é aquele a quem nós adoramos, a quem nós servimos e por quem nós vivemos, porque Ele morreu no nosso lugar. Isso é muito importante da gente entender, porque o texto nos mostra que você e eu corremos esse risco.
o risco de estar numa igreja, de sermos membros de uma igreja e de não crermos verdadeiramente que Jesus é Senhor e Salvador. A gente diz que é, mas funcionalmente, ou seja, na prática, na vida real, na vida cotidiana, Jesus não é o Senhor. Então isso é importante, e a lógica desse sermão foi pensada para os adolescentes. Por quê? Porque o adolescente, o jovem, ele quando chega no seu ambiente da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, ele vai ser confrontado com uma série de lógicas de vida, de posturas de vida que fazem isso. Que não vão dizer, olha, ignora Jesus. Mas vão dizer assim, Jesus não é isso tudo. O importante é você ser uma pessoa maneira. O importante é você ser um cara legal. Só que qual é o grande problema? Quando eu digo para o meu adolescente, para o meu jovem, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu amigo, para o meu filho, que ele precisa ser uma pessoa legal, eu não estou pregando o evangelho. Eu estou dizendo algo que um pai não crente vai falar para o filho. E isso é muito importante. O texto está nos mostrando algumas coisas, eu quero destacar 3, por causa do tempo, que são importantes para a gente, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, da vida de você jovem, você adolescente. A primeira coisa é a autoridade das Escrituras. O texto ele começa, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chegando para o povo e dizendo, gente, olha só, nós estamos aqui e nós não estamos aqui porque a igreja é um lugar bacana. Nós estamos aqui e a igreja, estamos fazendo, estamos lutando, estamos pregando, estamos orando, estamos cuidando por causa de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. E ele vai começar, aí ele vai dizendo, eu também apresento para vocês o que eu também recebi. Verso de número 3. Que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Então, Paulo está dizendo, olha só, gente, nós temos um guia, que são as Escrituras, que são a palavra de Deus. Então, nós pregamos Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, porque Deus, através da sua palavra, no Antigo Testamento, mostrou isso. E ele veio à Terra cumprindo todas as promessas e profecias do Antigo Testamento, conforme as Escrituras. E ele morreu por você e por mim, conforme as Escrituras. E ele ressuscitou. E aí ele dá um exemplo interessante. Quando ele vai falar do ressuscitou, ele não vai falar das Escrituras. Ele vai falar do fato real. Por que acontece? A nossa fé, ela não é baseada em ideias. O cristianismo não é uma filosofia. Não é um conjunto de boas ideias e de princípios morais e princípios comportamentais. A fé cristã é o Cristo e o Cristo crucificado e ressurreto. Porque Jesus está vivo, porque Jesus é o Senhor, então a palavra de Deus é verdadeira, então as promessas são reais, então a transformação é possível, então mudança de vida é possível. Então, as nossas orações são ouvidas, porque Jesus é o Senhor. Só que se Jesus não for o Senhor, se ele for apenas um símbolo na sua vida e na minha vida, não serve para muita coisa. Então, Paulo está alertando aquele povo que diz assim, não tinha ressurreição. Talvez você e eu não tenham problema com isso, mas na prática, Jesus não é o nosso Senhor, é o nosso Salvador no dia a dia, no cotidiano, nas questões familiares, na forma como a gente pensa, age, interage. E isso é importante porque se não for Jesus a sua e a minha motivação, nós vamos nos afastar de Deus. E vamos estar afastando os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, de Cristo e da igreja. Então, o primeiro ponto é, a autoridade das Escrituras, ela é importante para nós, por quê? Porque nós vivemos e cremos em Cristo pela palavra. Se eu minimizo, se eu reduzo, se eu zombo, se eu desvalorizo a palavra de Deus, se eu coloco outras coisas acima da palavra de Deus, eu estou afastando as pessoas de Cristo.
E isso é muito importante. Por quê? Porque nem sempre a gente, na nossa vida cotidiana, e veja, você está na igreja. Você não vai, se eu perguntar assim, você acredita na Bíblia como palavra de Deus? É óbvio que você vai levantar a mão. É óbvio. A questão toda é se quando você tem uma briga na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, se a Bíblia é palavra de Deus lá. Se na hora de tomar uma decisão de negócios, se a palavra de Deus é a palavra de Deus, lá na hora que você toma a decisão de negócios. Se na hora de você escolher um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, se a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus sobre relacionamento são aplicados lá. Porque eu posso dizer, não, eu creio em Deus, mas eu escolho namorada que nem um não crente. Com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Cadê a Bíblia? Não tem Bíblia. E isso é importante. A autoridade das Escrituras, ela é funcional, ou seja, quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não digo apenas por uma defesa da fé. Eu estou dizendo que ela é a palavra de Deus na minha vida real. Isso impacta a forma como eu me relaciono com as pessoas. Isso impacta a forma como eu faço negócios. Isso impacta a forma como eu vivo. Porque se não está mexendo a forma como eu vivo, eu não estou tendo a Bíblia como autoridade. Eu estou tendo outras coisas. Então, eu posso estar colocando as minhas amizades como mais importantes do que a palavra de Deus. Eu posso estar colocando uma ideologia política como mais importante do que a palavra de Deus. Eu posso estar colocando a minha cultura. Eu posso estar colocando a ciência, a lógica científica. Eu posso estar colocando uma lógica tradicional, conservadora, liberal, progressista, mais importante do que a Bíblia. E como é que eu sei disso? Eu sei disso quando, na hora de eu ver um assunto, eu não vejo com os olhos da palavra de Deus. Eu vejo com os olhos ideológicos, eu vejo com os olhos políticos, eu vejo com os olhos conservadores, progressistas, eu vejo com os olhos de um ideal de família ou com um ideal de cultura, mas quando eu vou ver, na hora de bater a Bíblia e com a cultura, eu deixo a Bíblia para lá e, na prática, eu vivo a forma cultural. Então, a autoridade das Escrituras é muito importante para você e para mim. E isso gera um desafio. Qual? O desafio de eu viver aquilo que a palavra de Deus diz. E isso é desafiador para todos nós. Por quê? Porque todos nós vamos ser confrontados com as Escrituras. Todos. A diferença é que nós seremos confrontados em diferentes áreas. Para alguns de nós, a gente vai ser confrontado na área do perdão. Quando Deus diz, vai lá, perdoe, você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não quero perdoar. Porque fulano me feriu, porque fulano fez isso, porque fui traída, porque fui roubado, porque fui enganado. Mas Deus está dizendo, olha, perdoa. E aí é a questão, se eu reconheço que Jesus está vivo, se eu reconheço que Jesus é Senhor, então eu devo perdoar por amor a Deus e porque eu sei que Ele sabe o que faz. Só que se eu escolho o caminho da cultura, o que o caminho da cultura diz? Bateu, levou. O caminho da cultura diz, fulano me feriu, vou ferir também. O caminho da cultura diz, o cara me feriu, a vida não é para os fracos, não. Porque eu sou crente, mas não sou bobo. Já viu umas frases assim? Sou crente, mas não sou bobo. Pois é, o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo assim, a autoridade, na prática ele está dizendo o seguinte, eu não creio no que a Bíblia diz sobre esse assunto. E aí eu banco assim de machão ou de machona para dizer assim, não, no fundo eu não estou crendo na Bíblia como palavra de Deus. Só que para uns o problema vai ser o perdão. Para outro vai ser a questão da sexualidade. Para outro vai ser a questão do dinheiro. Para outro vai ser a questão
de cuidado da família. Cada um de nós vai ter um desafio de crer na palavra de Deus. Mas o texto está dizendo, verso de 1 a 8, dizendo, olha, Jesus apareceu, Jesus está vivo. Ele está dizendo, não apenas está vivo, tem testemunhas. No caso, lá do texto de Corinto. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, ele não tem medo de ser questionado. Você pode ter dúvidas de fé. Talvez você tenha dificuldade de entender coisas sobre a palavra de Deus. E você deve tirar essas dúvidas. Algumas coisas nós não vamos ter resposta. Por que determinadas pessoas sofrem mais do que outras? Eu não sei. Gostaria de saber. Até porque normalmente a gente sempre acha que está do lado dos que sofrem mais, né? Nunca dos que sofrem menos. Por que determinadas coisas acontecem comigo? Por que determinadas coisas acontecem comigo nesta hora? Por que aconteceu assim, assim, assim? Tem coisas que a gente não vai saber. Mas tem coisas que estão disponíveis. Tem dúvidas que você pode tirar. A igreja está aí para isso, os professores estão aí para isso, a escola de formação está aí para isso. Nós temos hoje, com a graça de Deus, com a questão da internet, muitos recursos de qualidade. Você, se tiver dúvidas, nós estamos aqui para ajudar. E você deve buscar tirar essas dúvidas. Poxa, por que determinado tipo de relacionamento é pecado e outro não é? Por que duas pessoas... Essas perguntas, os adolescentes, os jovens, você faz. E a Bíblia tem respostas. Só que você e eu precisamos crer na Bíblia e ter certeza de que ela está certa e não nós. Porque no fim das contas, se a gente colocar outra coisa no lugar da palavra de Deus, nós vamos nos afastar. Esse é o primeiro ponto, a autoridade das Escrituras. Quando Jesus vem, ele se mostra, ele é um fato real. A nossa fé não é baseada em ideias, é baseada numa realidade de Jesus. Porque Jesus está vivo, a palavra de Deus é verdadeira. E aqui eu quero dar uma palavra importante também, para você que é pai e para você que é mãe. Me permita falar desse jeito. Muitas vezes a gente vai ser chamado a ensinar e a pregar e a orientar um filho, um amigo, um parente, numa realidade que nós não passamos. Porque a vida, muitas vezes, gerou uma série de situações, nós tomamos decisões erradas. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você, pai, teve uma história de vida anterior muito complicada. E aí agora você vai ter que ensinar o seu filho para um caminho de vida com Deus, com formação de família e tudo mais, que você não teve. Tudo bem. Por quê? Porque quem é a autoridade? Quem é a autoridade, gente? As Escrituras, a Bíblia. Não é a sua experiência. Não é a minha experiência. Então, talvez você tenha errado no passado, talvez a sua família não seja ideal, talvez você tenha tido uma série de dificuldades como pai, como mãe, como adolescente, como jovem, como júnior, e agora você está tendo que ensinar o seu filho, ou você vai ter que ensinar o seu filho um caminho que você não caminhou. Mas veja, você pode fazer isso por causa das Escrituras. Porque a nossa autoridade está onde? Está na palavra de Deus, não está na nossa experiência. E aí é ser honesto. Olha, meu filho, é o seguinte, o seu pai, sua mãe, a gente não agiu como deveria lá no passado, isso gerou uma série de problemas, eu tomei escolhas erradas, assim, 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 mas eu não quero que você, meu filho, sofra como eu sofri. Que eu tenha dificuldade como eu passei. Porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E Jesus vai estar do seu lado, Jesus morreu por você. Então, a autoridade, percebe como é que isso é sutil? A autoridade das Escrituras é mais importante, é superior à sua experiência, à minha experiência. Porque mesmo que a sua experiência não tenha sido correta, boa, adequada, ideal, ainda assim, a palavra de Deus é superior à sua experiência. E aqui, uma outra palavra que vale a pena você guardar para você e para os seus amigos, para os seus irmãos.
A gente precisa crer na Bíblia, ainda que você, na sua história de vida, por diversas razões, não tenha experimentado aquilo que a Bíblia disse sobre aquela situação. Vou repetir. A gente precisa crer no que a palavra de Deus diz, ainda que a nossa experiência passada não tenha mostrado a palavra de Deus na nossa vida. Deixa eu dar algum exemplo para você entender. Às vezes, isso é uma realidade complicada que a gente tem muita dificuldade de lidar, mas a gente sabe que muitas famílias da nossa igreja e da sociedade, elas não tiveram a figura paterna. O rapaz, ele se relacionou com a moça, mas aí abandonou a moça. O marido que traiu a mulher. E muitas vezes essa mãe, ela tem que cuidar do seu filho sem a figura de um marido. Vida real. Se você tem essa situação, eu lamento. Mas isso acontece. Então, nem todos nós tivemos a graça de ter uma família pai, mãe e os filhos. Alguns de nós crescemos sem a figura do pai, sem o pai presente, porque o pai morreu, porque o pai abandonou, porque o pai não honrou o seu chamado de pai. E aí esta mulher, este filho, esta filha, foi criada sem o pai. Esta mulher, ela teve que cuidar do filho e da filha e dos filhos sem a figura do marido. E aí não tem a figura paterna e toda a questão da figura paterna. E aí muitas vezes essa filha, esse filho tem essa questão. Eu não tenho essa situação. Graças a Deus eu tive pai e tive mãe. Mas muitos não tiveram e eu tenho que ter esse entendimento. E aí qual o grande problema? Essa pessoa tem mais dificuldade, por causa da dificuldade da vida, de muitas vezes ver o valor do marido, de ver o valor do homem, de ver o valor do pai. Por quê? Porque a experiência dela não foi uma experiência boa. Só que a palavra de Deus é superior a isso. E aí, muitas vezes, essa ausência da visão da figura do pai, da figura do marido, da figura de alguém, né, que casou e teve o filho, sustentou a mulher. E muitas vezes, essa menina, esse rapaz, essa mulher, tem dificuldade de crer que um dia ela vai poder casar e ter filho e formar a família dela. Percebe? Muitas vezes essa menina, esse rapaz, ele vai ter dificuldade porque ele quer casar, mas ele não sabe como ser pai, ele não sabe como ser marido. Por quê? Porque a experiência dele não foi boa. Só que, se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, então a gente precisa incentivar e essa pessoa precisa saber que Deus estará com você nessa nova jornada. Então, a transformação é possível. Uma vida nova é possível. Uma realidade nova é possível por causa de Cristo e a Bíblia nos mostra isso. Então, a autoridade das Escrituras é importante porque se a gente não vivê-la, a gente não vai viver uma vida plena com Deus. E Deus sabe da sua experiência, do seu passado, das situações difíceis que você teve que viver, que a sua família, sua mãe, o seu pai, sua tia enfrentaram. Mas ainda assim, a palavra de Deus está certa. E se você seguir a palavra de Deus, o Senhor vai orientar você e Deus vai guiar a sua vida. Essa verdade precisa estar dentro da gente. E precisa estar dentro do adolescente, por quê? Porque esse adolescente está vivendo numa realidade que nós não vivemos.
com pressões inéditas que nós não temos. E ele precisa crer na palavra de Deus do mesmo jeito que você e a mim. A diferença é que ele vai ser tentado, ele vai ser provocado a desobedecer a Bíblia e a palavra de Deus em algumas áreas. Algumas áreas que você já superou. Mas todos nós precisamos disso. Então, esse é o primeiro parte, um desafio para você. Creia na palavra de Deus. Porque Jesus está vivo, Jesus é real. E ainda que a sua experiência de vida passada não tenha sido boa, ainda que o momento atual não esteja legal, continue crendo na palavra de Deus. Porque Deus tem o melhor para você. E Deus olha para você e para a sua realidade e Ele vai organizar você. Ele vai conduzir você. E as Escrituras estão aí para orientar. Porque Ele promete para você e para mim que mesmo que a nossa mãe, Isaías 49, verso 15 e 16, pode uma mãe abandonar o seu filho? Aí Deus responde, mesmo que isso fosse possível, eu nunca abandonarei você, porque o seu nome está cravado nas minhas mãos. E essa é uma promessa para você que talvez hoje não esteja mais a presença do pai, da mãe, não teve, porque você tem um pai, se você é um cristão verdadeiro. E ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a ser pai. Ele vai te ensinar a ser filho. Ele vai te ensinar a ser marido. Ele vai te ensinar a ser esposa. E a igreja está aí para ajudar você. É uma missão também da igreja. Tito, capítulo de número 2, vai falar sobre isso. Ele chama as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas. Ele chama os homens mais velhos a ensinarem os homens mais novos. Porque era assim que era feito no tempo da igreja antiga. A igreja primitiva acontecia o seguinte, às vezes a pessoa se convertia ao Senhor. Aí a família rejeitava, dizia assim, não, você não é mais meu filho. Morreu. Acabou. O garoto ficava abandonado. Aí o que as famílias cristãs faziam? Você não tem mais pai e mãe, agora você tem um pai e a mãe. Vem. E aí cuidava do garoto. Isso só é possível por causa do Evangelho. Se a gente nega a autoridade das Escrituras, a gente perde isso tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o que nós cremos tem consequências. E essas consequências a gente não pode desprezar. Está no verso de número 12. Observa aí, Paulo vai falar, olha, eu era um pecador, mas Deus me transformou. Porque Cristo apareceu para mim, porque Cristo é real. E hoje eu prego, e hoje eu escrevo, e ele escreveu o texto. Só que aí o povo que não estava crendo na ressurreição, não, gente, tudo bem, eu estou na igreja, mas eu não creio que Jesus ressuscitou. Aí Paulo vai falar, ei, gente, presta atenção. O que você crê faz diferença na sua vida. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, não, eu creio nesse pedaço aqui das Escrituras, mas esse aqui eu não creio. Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Porque se eu faço isso, eu esqueço que na vida tem consequências. E Paulo está dando algumas consequências graves de você não crer em Jesus. Ele está falando, se vocês, verso de número 12, se vocês não estão crendo que Jesus ressuscitou, verso de número 13. Jesus não ressuscitou. Bobo? Não, bobo não. Porque se Jesus não ressuscitou, verso 14, a nossa pregação é vã. Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não está vivo, se Jesus não faz diferença na sua vida e na minha, a nossa pregação é vã. Nós estamos perdendo tempo. Nós podíamos estar na praia. Verso de número 14. Se Jesus não está vivo, Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. A nossa oração que fizemos agora há pouco, pedindo a Deus que Deus restabeleça a sua saúde, a saúde do pastor, não vale de nada. Se Jesus não está vivo. Aí você pergunta assim, Samuel, eu creio que Jesus está vivo. Aí a gente precisa ir para a vida prática. A sua vida prática e a minha vida prática estão mostrando que eu creio que Jesus está vivo? Aí ele vai dizer, verso de número 15, observa aí.
se Jesus não ressuscitou, nós somos todos mentirosos. Somos falsas testemunhas de Deus. Os missionários, esse pessoal todo que deu a vida pela igreja, por Jesus, por Cristo, é tudo mentiroso. Verso 16. Se Jesus não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Aí aqui eu tenho que explicar. É o seguinte, nós, os cristãos, nós temos uma doutrina que é a doutrina da volta de Cristo. Nós cremos que Jesus voltará. Esse mundo é um mundo marcado por iniquidade, por violência, por dor, por sofrimento. Existe uma promessa, Jesus voltará. Jesus voltará e trará justiça. Jesus voltará e Jesus trará vida plena. Jesus vai ressuscitar os mortos. O que eu quero dizer com isso? Quando você morre, se você é um cristão verdadeiro, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e você deposita a sua fé em Jesus, você tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? Agora, aqui, você já tem a vida eterna com Jesus. E você vai viver na presença de Deus nesta terra. Mas um dia, se Jesus não voltar antes, você vai morrer. E quando você morrer, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, garante que na hora que você fechar os olhos aqui, você abre os olhos na presença de Deus. Você está no céu, na presença de Cristo. Só que o céu não é o seu lugar definitivo. Quando Jesus voltar, os mortos, ou seja, você e eu, e sua mãe, minha mãe, o seu avô que é crente, os missionários, o Spurgeon, o MacArthur, esse pessoal todo que a gente gosta de falar, esse pessoal todo vai fazer o quê? Os corpos deles serão ressuscitados. E você e eu seremos ressuscitados também. E nós teremos um novo corpo. É o que a Bíblia chama de corpo glorificado. E você vai viver na presença de Deus numa novo céu e numa nova terra. Uma terra sem o pecado, sem a dor, sem a diabetes, sem a artrite, sem a hipertensão, sem o divórcio, sem a traição, sem a violência. Uma terra onde Cristo será Senhor eterno. E todo o mal e todo o pecado e tudo que afasta o homem de Deus será exterminado. E essa promessa só os crentes possuem. Essa é uma promessa que a gente fala pouco. Por isso que, se a gente não tiver tudo que a gente gostaria de ter nesta terra, nós teremos na eternidade com o Senhor. Só que se eu não creio em Jesus, ou se eu apenas trato Jesus apenas para essa vida aqui, eu perco tudo isso. E aí o sofrimento se torna mais difícil de lidar. Aí as dores da vida se tornam complicadas demais de serem lidadas. Porque o que você crê, eu creio, tem consequência. Ele vai continuar, verso 17. Olha, se Jesus não ressuscitou, sua fé é vã e você ainda está perdido. E os que dormiram em Cristo, ou seja, os nossos irmãos que morreram, seu pai, minha mãe, pastor Salatiel, Terezinha, essa turma maravilhosa toda, está perecendo com Jesus. Não está com Cristo. Se Jesus não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, então eles têm a esperança da vida eterna e estão gozando da glória dos céus. Isso vai acontecer com você. Isso nos consola em meio à dor. Sem Cristo, nós não temos consolação nos sofrimentos. E o verso 19 vai dizer, olha, se você não está crendo em Cristo, a sua vida nessa terra é a mais miserável. E por que isso é importante? Porque a gente está vivendo uma cultura que está dizendo assim, não, Jesus morreu para te dar um Honda Civic. Jesus não morreu na cruz para te levar para a Disney. Se você puder ir, amém, Deus abençoe, vá, divirta-se, põe o chapéuzinho do Mickey e aproveite. Mas Jesus não morreu para te dar uma vida bacana. Se você tiver uma vida bacana, ótimo. Jesus morreu por mim e por você, para nos livrar da pena do pecado, da morte. E qual é o grande problema? Eu preciso pregar isso para você, para mim e para o meu filho, para o meu irmão e para meu pai, para minha mãe. Por quê? Porque se eu não pregar isso, eu vou estar afastando
afastando o meu filho da igreja e de Jesus. Por isso, quando eu digo assim, que o evangelho não é bom comportamento, não é que eu quero que seu filho tenha mau comportamento. Claro que não. Só que é o seguinte, se eu pregar e dizer assim, olha, você, meu filho, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser uma pessoa bacana, você precisa ser uma pessoa legal, porque Jesus gosta disso. Isso é o evangelho, gente? Quem acha que é o evangelho, levanta a mão. Mas não tem gente que prega isso? Que fala isso para o filho? Que fala isso para a filha? Isso não é o evangelho. Porque o evangelho não tem a ver com eu ser um cara legal. Porque, veja, se você é um pai e uma mãe não crente, você quer o bem do seu filho. O muçulmano, o espírita, o ateu, o cara que rejeita Deus, também quer que o filho seja uma pessoa bacana e que cresça na vida. Aí, se eu prego um negócio desse, o que acontece com o meu filho? O que acontece com o meu irmão? O que acontece com o meu pai, com a minha mãe? Essa pessoa se afasta de Jesus. Sabe por quê? Aí estou pensando do ponto de vista do adolescente, porque eu ia dar aula para o adolescente. É o seguinte, esse adolescente ele chega na escola. Aí na escola, ele vai ter um monte de colegas que não tem nada a ver com Jesus. Mas são todo mundo gente legal. Não é? Tem um monte de gente bacana no seu colégio que não é crente. Gente boa pra caramba. Gente maneira. Gente boa de papo. Peca, faz umas coisinhas erradas e tal, mas é tudo gente boa. Se eu pregar para o meu filho, para o meu adolescente aqui, ou para qualquer lugar, que o negócio é só ser uma pessoa legal e ter um bom comportamento, ele vai olhar porque ele é inteligente. Ele vai pensar, pô, peraí, eu estou na igreja, eu tenho um bom comportamento. O cara não está na igreja e tem um bom comportamento. Qual a diferença? Aí ele vai para a faculdade. Aí na faculdade, ele vai descobrir gente maravilhosa. Gente inteligente. Porque, ó, esse negócio de que a faculdade só tem gente doida, que faz as coisas, que fuma, que não sei o quê, isso aí é exagero. Não é isso, não. Tem as doideiras lá. Tem. Especialmente em determinados cursos. É isso aí. Mas, ó, tem muita gente maravilhosa. Gente bacana, com umas histórias de vida muito interessantes. Só que não são cristãs. Só que é o seguinte, se o meu filho não tem convicção de que ele tem Jesus como Senhor e Salvador, quando chega na faculdade ele vai balançar. Por quê? Porque ele vai encontrar gente bacana, legal, maneira, inteligente, bonita, disponível. Bonitinha, bonitinho. Vida real, meu irmão. Vamos bater a real. Aí, esse cara não tem Jesus. Mas aí eu ensinei para o garoto que o negócio é ele ser gente boa. Que o negócio é ele ser um cara bacana. Que o negócio é ele vir na igreja de vez em quando. O que esse garoto vai pensar? Qual é a necessidade de eu estar na igreja todo domingo? Por que eu preciso ler Bíblia e orar? Porque o negócio é ser um cara legal, ser do bem, ter uma boa família. Ele se afasta de Cristo. Ele se afasta de Cristo e se afasta da igreja. Às vezes ele não se afasta da igreja, mas ele se afasta de Cristo. Porque ele não ouviu e não entendeu e não creu que ele precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu tenho essa tentação de focar no seu bom comportamento, de focar no meu bom comportamento. Só que Deus olha para mim e ele vê o meu coração. O meu bom comportamento, ou o meu mau comportamento, é reflexo do meu coração. Se o meu coração está rendido a Jesus ou não. E qual o grande problema? Se eu ensino que o meu filho tem que ter só um bom comportamento e não chamo ele a reconciliar-se com Jesus, converter-se ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que vai acontecer? Esse menino, essa menina, ela pode ter um ótimo comportamento aqui com a gente. E até fora. Mas o coração dela vai estar longe de Cristo.
E aí, quando a gente vai falar de Deus, vai falar de Jesus, ela vai olhar tipo, eu já sei. Mas ela não teve um encontro real com Cristo. E esse é um apelo que eu faço a você, jovem adolescente. Você precisa ter um encontro real com Jesus. E se você conhece algum jovem, algum adolescente, você precisa falar isso. Às vezes ele não está vindo na igreja, a gente fala assim, vai lá na igreja. Faz isso não. Faz isso não. Pergunta para ele, e aí, cara, como é que foi tua conversão? Leva ele para Jesus. Porque se você levar ele para Jesus, ele vem para cá ou vai para uma outra igreja, mas ele vai estar com Jesus. Se você disser só para o cara vir para a igreja, é capaz de ele vir num culto, vem no outro. A gente, que bom, você está aqui. Mas ele não está com Jesus. Nosso negócio aqui é Jesus, meu irmão. Porque se Jesus não te fizer diferença na sua vida, nada faz. Não sei se você que é mais antigo, você já ouviu isso. Você já ouviu gente dizendo assim, não, mas mesmo que o evangelho não fosse verdade, ainda assim vale a pena ir para a igreja, porque lá eu aprendo bons valores. Alguém já ouviu um negócio desse na vida? Eu já ouvi. Aqui. Meu irmão, não vale. Não vale. Se Jesus não faz diferença, não faz diferença vir na igreja. É bom, é legal, é bacana, é maneiro. Mas não faz diferença. Que isso, Samuel? Você é contra a igreja? Não, eu sou muito a favor da igreja. Mas você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou falando isso assim, de coração. Eu quero os meus filhos na igreja, se Deus me der a graça de ter filhos. Mas antes de querer eles na igreja, eu quero eles com Jesus. Porque Jesus é que muda a nossa vida. Jesus é que muda a nossa história. E esse texto mostra isso. O que a gente crê tem consequência, tem implicação. E a terceira verdade, a última, Jesus faz a diferença real na vida e na morte. Verso de número 19 vai dizer, olha, se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador verdadeiro, real, prático, funcional na sua vida, está mal. Mas, verso de número 20, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo, sendo ele as primícias do que dorme. Ou seja, tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente. Ele morreu, mas ressuscitou. Nós vamos morrer e vamos ressuscitar em Cristo. Por causa de Jesus, vale a pena ser obediente. Verso de número 22 e 23. Porque entrou o pecado, mas por causa de Jesus entrou a vida. E quando eu recebo Jesus, eu recebo a vida de Deus. E por isso eu posso viver. Porque se eu não crer em Jesus, não adianta. Está escrito aí no verso de número 30 e 32. Põe para mim, por favor. Paulo está dizendo o seguinte, olha. Se Jesus não faz a diferença, por que nós, Paulo falando, por que nós nos expomos a perigo toda hora? Porque dia a dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus. Se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso com vergonha nossa. O que ele está dizendo? Olha, Jesus faz a diferença na vida. Porque Jesus faz a diferença na vida, vale a pena lutar. Vale a pena lutar por uma vida de santidade. Vale a pena obedecer e dizer, eu vou continuar servindo a Jesus. Vale a pena continuar servindo ao Senhor. Vale a pena eu continuar pregando o evangelho para o meu filho, para o meu marido, para o meu irmão que ainda não se converteu. Agora, se Jesus não está fazendo uma diferença real, verso de número 30. Por que eu estou lutando tanto? Por que eu estou batalhando tanto para servir a Deus e não compensa? O que eu quero, para concluir o sermão hoje, dizer o seguinte. O meu desejo do coração é que você tenha uma vida plena com Jesus. Que o seu filho tenha uma vida plena com Jesus. Que o seu neto tenha uma vida plena com Jesus. Só que para isso, ele precisa crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
E isso passa por nós orarmos, isso passa por nós termos uma vida de testemunho, mas isso passa por nós ensinarmos o Evangelho aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. E o que eu estou dizendo é, o Evangelho não é seja uma boa pessoa. O Evangelho não é tenha um bom comportamento. O Evangelho não é, olha, venha na igreja todo domingo. O Evangelho é, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E as demais coisas o Senhor vai organizar. Por quê? Porque eu posso estar numa igreja. Os meus filhos podem estar numa igreja. Eles podem ter um bom comportamento. Eles podem ter uma vida boa. Mas se eles não tiverem Jesus, não vai adiantar. Nós precisamos, e eu falo isso com muita reverência, porque eu sei que cada um tem uma história de vida. Eu sei que nem todos aqui estão com os filhos firmes com o Senhor. Chame seu filho para Jesus. Peça ao Senhor Jesus, Senhor, converte meu filho. Você é adolescente, você precisa ter um encontro real com Jesus. A gente quer você na igreja, mas a gente quer você com Jesus. A gente não quer que você se desvie, mas a gente também não quer que você se desvie continuando daqui. A gente quer que você tenha uma vida com Jesus. Você, adolescente, jovem, você não é salvo porque o seu pai é salvo. Você não é salvo porque sua mãe é salva. Você não é salvo porque você foi batizado. Você não é salvo porque você é membro de uma igreja. Você não é salvo porque você é líder de uma igreja. Você não é salvo porque você faz as coisas na igreja. Isso tudo é depois. Isso tudo é consequência do mais importante. A pessoa teve uma conversão com Jesus. Você, meu irmão, nunca se esqueça disso. Pregue o evangelho para o seu filho. Peça ao Senhor, vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, de ensinar isso para os nossos filhos. Isso é uma coisa que eu não sou pai. Eu não sou pai. Mas isso, não sei porque, isso me preocupa. Eu não quero perder mais jovens e adolescentes e crianças e se afastarem de Deus, entendeu? Eu não sei se isso te machuca. Eu não sei. Mas isso me machuca. Eu não gosto de vir aqui no culto e ver, cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê não sei quem? Sumiu. E aí quando você vai ver, a pessoa está longe de Deus. Percebe? Não é longe da igreja, é longe de Deus. Longe de Jesus. Não sei se isso te machuca, não, mas isso me machuca. Porque são os filhos da igreja. São nossos irmãos, são nossos amigos. São seus filhos, são seus netos. A gente precisa pregar o evangelho para esse pessoal. Pregar o evangelho significa dizer, olha, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa viver uma nova vida no Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Queria orar por mim. Queria orar por nós. Pedindo que Deus nos ajude a pregar o evangelho. Porque, veja, o que eu estou falando parece óbvio, mas às vezes não é difícil. Porque é isso, todo mundo quer o seu filho bem, sua mãe bem, seu pai, sua tia bem. Sabe qual é o grande problema que eu vejo? Às vezes você pergunta, e como é que está fulano? O cara diz, eu estou bem. Meu filho está trabalhando, meu filho está estudando, meu filho casou, meu filho isso, meu filho aquilo. Aí o cara, não estou vendo seu filho e tal, como é que ele está? Ah, ele não tem vindo muito e tal, mas está bem.
Tá bem, gente? Quem acha que tá bem? Quem acha que não tá bem? Mas por que o pessoal diz que tá bem? Porque talvez a visão que a pessoa tenha do evangelho não seja o evangelho, percebeu? Talvez seja uma pessoa, tipo assim, ser uma pessoa bacana, de ter uma família legal, ser um cara do bem. Mas a gente precisa de Jesus. Então eu queria orar por você e por mim, para Deus abençoar você. Meu objetivo com esse irmão não é pôr culpa em você, não é nada que te machuque. Meu objetivo é lembrar você que nós temos uma missão muito importante, que é de pregar o evangelho a toda criatura, inclusive o pessoal da nossa casa, inclusive os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças. E garantir que eles estão ouvindo o evangelho de nós. Se eles vão receber a Cristo como Senhor e Salvador, não está na nossa alçada. Está na alçada de Deus abrir o coração. Agora, cabe a mim pregar o evangelho. Pregar o evangelho é isso. Eu vou terminar com a minha história. Minha mãe é crente, meu pai é crente. A maior parte dos irmãos me conhece, né? Eu estou aqui na igreja desde muito tempo. Minha mãe se converteu antes de mim, depois de um momento difícil. Viveu uma vida cristã bonita com Deus. Enfrentou uma doença terrível durante 20 anos e não abandonou a fé. Eu sei o que é perseverança dos santos com ela. Ela fazia um negócio que eu acho muito bonito, e muito do que eu aprendi de hinos, aprendi com ela, que ela ouvia os hinos. Antigamente a gente cantava os hinos do cantor cristão na igreja, e aí você tinha um cantor em casa. E aí ela pegava os hinos do cantor cristão, colocava na banquetinha assim, e lavava a roupa e cozinhava enquanto cantava os hinos que ela aprendeu na igreja. Meu pai, ele converteu pouco tempo depois, e crente, sabe muito Bíblia. E assim, eu sempre vi. Meu pai e minha mãe toda noite lendo a Bíblia. Lá em casa, a gente não é a turma do diurno. Aquele pessoal que acorda cedo, e os passarinhos cantando, aí você abre a Bíblia, os passarinhos, e você lendo. Lá em casa não era assim. Lá em casa acordou de manhã, bora à escola, vamos, meu filho, põe, está atrasado, e tem que ir para... Depois, né? Tem que ir para diálise, tem que fazer não sei o quê, tem que... Mas de noite a gente lia a Bíblia. Então, a gente sempre foi a turma da noite, não é da manhã. E às vezes, assim, chegava e toda noite eu via minha mãe lendo a Bíblia e orando. Meu pai lendo a Bíblia e orando. E ele faz isso até hoje. Eu tive a oportunidade de pregar muito cedo aqui na igreja. Eu dou aula na igreja desde os 9 anos de idade. Nada disso. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Isso é um legado que eu tenho, e que você que é membro de uma igreja, que você teve a oportunidade de nascer num lar cristão, isso é um legado. Eu não estou desvalorizando isso, pelo amor de Deus. Eu estou valorizando isso. Só que eu tenho plena consciência de que nada disso de bom me salvou. Eu não sou salvo pela fé da minha mãe. Eu não fui salvo pela fé do meu pai. Ainda que eles sejam grandes exemplos e grandes motivadores e grandes impulsionadores. Eu não sou salvo porque eu preguei cedo e dou aula na igreja há muitos anos. Eu não sou salvo porque fui batizado há 25 anos atrás.
Eu não fui salvo porque eu fui um adolescente aqui na igreja e eu sou o cara, aquele clássico, não roubei, não mata, não fuma, aquela coisa toda. Eu não sou salvo por nada disso. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso ajuda muito. Tudo isso torna a minha vida muito menos difícil do que ela já é. Mas isso não me salva. Quem me salvou foi o Senhor Jesus. Porque eu sou um pecador. Porque eu preciso do Salvador. Nessa dinâmica do comportamento, eu não precisaria da igreja. Mas eu preciso. Eu preciso não por causa da igreja. Eu preciso por causa de Jesus. Porque Jesus me ama, Ele me chama a amar a igreja. Essa igreja aqui. Não é aquela igreja vaporosa, universal, assim. Não, essa aqui, essa. E com esse povo daqui. E vocês me aturando também. Porque é Jesus que salva a gente. Eu não estou falando isso para mim sobre RBC, não. Pelo contrário, estou dizendo o seguinte. Tudo isso que é maravilhoso não me salva. Eu preciso do Salvador. Seu filho também. E a boa notícia é a seguinte. Talvez você olhe para a sua vida e você não teve nada disso que eu tive. Talvez a sua mãe e o seu pai não foram cristãos. Talvez a sua vida foi bem bagunçadinha. Talvez a turma foi bem complicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente é tudo igual. Por quê? Porque você também precisa do Salvador. Porque a sua vida não depende do seu bom comportamento. Do que você foi, do que você é, do que você fez, do que você não fez, do que você deixou de fazer. A sua vida depende do Salvador. Por isso que a gente é igual. Se para mim a vida foi mais tranquila, a sua foi mais difícil, ou se eu aprontei menos e você aprontou mais, diante de Deus, para a salvação, não muda nada. Porque o que importa é que Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar e tomou o meu pecado e o seu pecado. E Ele dá a vida eterna para você e para mim. Não é pelas obras, não é pelo meu legado, não é pela minha tradição, não é porque meu pai é crente e minha mãe é crente que eu estou aqui. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus que a gente prega. É por causa de Jesus que a gente ora. É por causa de Jesus que a gente crê que a gente pode ter um novo amanhã. Então eu queria orar por você, para a gente encerrar. E passar a palavra depois para o Vladimir. Orar a Deus para Deus abençoar você. Todo mundo tem um parente que precisa de conversão. Eu tenho. Minhas tias todas. Elas precisam de Jesus. São maravilhosas. Gente boas. Mas elas precisam de Jesus. Seu filho é maravilhoso. Sua filha é maravilhosa. Mas ela precisa de Jesus. E a gente vai orar agora, pedindo a Deus a conversão, pedindo a Deus a sabedoria para você. E assim, a igreja está aqui para te ajudar. Para te ajudar a orientar, a ensinar, tem o discipulado, tem todo o processo que a gente faz aqui com esse objetivo, levar as pessoas a Jesus. Vamos orar?